o consórcio nada mais é que um grupo de pessoas. Então é como se nós três quiséssemos adquirir um bem. Só que nós três não temos o dinheiro para adquirir à vista. Então a gente faz eu costumo usar a analogia do porquinho lá, lembra o porquinho que a gente colocava as moedinhas? Hoje eu tenho clientes que adquiriram na época que o filho tinha 6 anos e esse filho hoje está com 12 anos e já tem o seu imóvel. Imagina a Dani adquirir uma carta de consórcio, pagar 10 parcelas de R$336, né? Investiu lá menos do que R$4.000 e a Dani lá vender por R$25.000. Bem, amigos, falamos ao vivo em definitiva. Haja coração, é muita emoção recebendo esse piloto maravilhoso que... Não é piloto, não. Confundi com o Ingo Hoffmann. O assunto consórcio Ademicon é o Marcel Hoffmann. É, o Marcel, tá quase linkado o nome já. Mas, consórcio em Campo Largo e Marcel é quase a mesma coisa. Mas esse corre pra caramba, corre mais que o Ingo. Trabalha pra caramba, Trabalha não muito, é pouco. né? Tava difícil pegar ele, inclusive, Meu né? Deus a gente do fala céu. tanto dele aqui no podcast, da equipe dele, de tudo que eles oferecem, então tinha que trazer ele pra conversar aqui. E tem uma história que foi ligado pra casa dele, né? Perguntar cadê ele. Ele falou, o último lugar que ele vem é pra casa. Ele só fica correndo por aí, vendendo. Viajando também, né? Fazendo negócios fora também, aqui de Campo Largo. Então o assunto é consórcio, é isso? Exatamente, consórcio, planejamento financeiro, Isso é bom. Educação financeira também está totalmente relacionada, inclusive para o público jovem. Isso já foi levantado, que o consórcio está sendo visto como uma educação financeira. Não, e eu tava pensando, eu vou começar a ganhar dinheiro com ele, porque ele fala muito bem. Ele deu uma aula pra gente aqui antes de começar, né? A gente já gravou um podcast praticamente antes de começar a gravação do podcast, Caraca, né? Ele é muito bom. Seja bem-vindo, então, Marcel. Que bom receber você aqui. Eu que agradeço, Dani e Zico. Conseguimos conciliar, enfim, a data, né? Finalmente. Para esse nosso bate-papo. Eu quero saber sobre esse consórcio, até para a gente ter mais argumentos aqui de quando a gente fala para as pessoas, né, Zico? Porque o consórcio hoje, ele cresceu 20% no Brasil. Bateu recorde de vendas consórcio. Então, é uma modalidade... Até quero que você explique, porque até com essa alta taxa de juros em banco, tudo, então está sendo visto como uma frente poderosíssima, assim, né? Para quem quer investir, aposentadoria imobiliária, que a gente comenta bastante aqui, para estudo, para tudo. Então, a ideia do podcast hoje é que seja uma ideia de orientação mesmo para as pessoas, para elas entenderem mais essa modalidade, que é uma oportunidade mesmo de investimento, de tranquilidade. Com certeza, Dani, Zico. O consórcio ele veio hoje numa crescente muito grande. O ano passado teve esse boom, vamos dizer assim, né? Mas ele já vem de anos anteriores. Por quê? Devido a essa alta da Selic, essa instabilidade, então, esse alto e baixo, o pessoal tem migrado para o consórcio e viu que o consórcio é uma forma mais barata de como você adquirir, como você planejar, seja a troca do carro, da casa, seja adquirir um imóvel na praia, a chácara, né? Então, por isso que ele está tendo essa crescente. Então, a gente costuma dizer que o brasileiro está começando a ter um pouco mais de educação financeira, deixando de pagar juros para os bancos. Mas e como que é uma modalidade que você investe, você adquire um bem e não paga juro? Vamos lá. Como funciona o consórcio em si? Então, o consórcio nada mais é que um grupo de pessoas. Então, é como se nós três quiséssemos adquirir um bem. Só que nós três não temos o dinheiro para adquirir à vista. Então, a gente faz eu costumo usar a analogia do porquinho lá. Lembra o porquinho que a gente colocava as moedinhas? E a gente vai fazendo isso. Consequentemente, uma pessoa por mês ela vai ser contemplada, vamos dizer assim, via sorteio. O que eu quero dizer com isso? A Dani foi a contemplada deste mês. Então, a Dani vai ter o direito de adquirir o bem, seja o carro ou a casa dela, sem pagar juros. Por quê? Ele só tem uma taxa administrativa. Então, todo consórcio existe uma administradora por trás, que é onde ela faz todo esse cuidado, né? Vamos dizer assim, esse serviço de contabilidade. E o consórcio, tipo, não existe consórcio direcionado para casa, para carro. O consórcio eu quero investir 100, 200, 300, independente. Não existe consórcio direcionado. Existe. Hoje existem modalidades de consórcio. Então, nós temos... Vamos pegar o carro-chefe, que é o consórcio imobiliário.
Aí temos o consórcio de auto, né, de automotores, que a gente costuma dizer, até o nosso proprietário da Demicon, ele brinca, né? Tudo que ronca a gente aliena. Né? Porque daí entra trator, entra marido, não só o carro, tudo que ronca, né? O marido, meu marido! O seu Raul sempre faz essa analogia nas reuniões, porque daí entra barco, motor para barco. Também então, barco. Várias modalidades. E nós temos o consórcio de serviço, que deu o consórcio de serviço. Eu posso planejar o casamento, a formatura, a viagem no exterior, sem pagar juros. Cirurgias, Cirurgias plásticas, procedimentos estéticos. Quem que é o cliente, então, de seguro? Assim, como que... Então, não tem um perfil específico? Não. Hoje nós temos produtos para atender toda a população, seja em qual nível de classe ela esteja. Então, é um produto brasileiro, o consórcio só existe no Brasil. Ah, é? Só existe no Brasil? Só existe no Brasil. Então, o consórcio, lá na década de 1960, os funcionários do Banco do Brasil lançaram um consórcio de veículos que eles fizeram essa analogia que eu acabei de usar. Em 1991, a Demilar, que é a Demicon, eles tiveram essa expertise de trazer, de poder proporcionar essa forma barata de adquirir os bens. Então, eles trouxeram para o mercado, especialista e pioneira. Então, por isso que a gente usa esse termo, que foi a Demicon que desenvolveu o consórcio imobiliário. E por isso que é uma referência a nível nacional, em todos os cantos. São quantas unidades a nível Brasil? Hoje nós temos 173 unidades a nível Brasil. Nossa. E é sempre assim, a mesma estrutura, é mesmo padrão. É o mesmo pacote que entrega para o cliente. Mesmo padrão, seja de unidades até o cheiro das unidades, elas têm um perfume específico. Olha só. Todas. Nós temos 3 formatos de unidades, tamanho P, M, G. Daí isso é questão de metas, de quantidades de consultores. Mas os produtos são os mesmos em todas as unidades. E valor de consórcio? Também tem PMG? Não, temos... Hoje, se a gente for pensar no imobiliário, a gente tem cartas em uma única carta, créditos a partir de 80 mil a créditos a 1.097.000. Então, eu costumo dizer, Danisico, que muito entender o cliente para depois atender. Então, porque dentro do produto, vamos pegar o consórcio imobiliário, eu tenho muitas formas de utilização. Então, quando a gente fala lá, quero adquirir um consórcio para aposentadoria imobiliária ou para investimento. É um grupo específico? É um produto específico? Não, é o mesmo produto. Só que a gente, na forma da contemplação, após a contemplação, a gente... para o caminho que a gente vai seguir. Então, entendi. Mais ou menos nesse sentido. E como que é, assim, que eu vejo que às vezes a pessoa quer comprar um imóvel de determinado valor, mas ao invés de comprar uma carta naquele valor, ela compra mais de uma e tenta, às vezes, sortear, dar lance. Como que funciona isso? Do lance que é interessante. Sim. Né? Então, hoje no consórcio nós temos 2 formas de como ser contemplado. Sorteio, extração da Loteria Federal e lance. Aí dentro dos lances nós temos algumas modalidades. Então, por exemplo, eu tenho um lance fixo. O lance fixo eu posso usar no próprio percentual da carta. Então, fazer uma analogia de um crédito de 100 mil reais. Eu posso lá ofertar 30 mil, só que em vez desse valor sair do meu bolso, eu posso descontar da carta. E você utiliza os 70 para fazer o para fazer a aquisição. Temos o lance limitado, que o próprio nome diz, ele já limita até um teto. Por quê? Quem está concorrendo por lance fixo, todo mundo vai ofertar. Né? Mas claro que ele tem os critérios de desempate. Aí no lance limitado já não é todo mundo que tem o percentual. Por quê? Porque eu posso descontar um valor e eu preciso aportar um valor. Então eu já faço uma subdivisão. Aí temos o lance livre, que eu costumo dizer daí que quem chora mais pode menos, né? Quem pode mais chorar menos. Por quê? Porque daí é onde são os lances com ofertas até muitas vezes alto. Que daí ganha o maior valor mesmo maior ofertado. lance. Marcel, eu tenho um projeto de aquisição do imóvel e eu gostaria de ter essa contemplação imediata. Tem como fazer um estudo? Sim, a gente consegue mensurar muitas vezes 3 meses, 6 meses, 1 ano para ver como esse grupo está se comportando aí sim na assertividade.
E, recentemente, a administradora lançou uma modalidade de lance fidelidade. Então, 8 meses, 24 meses, 36 meses. Daí eu só vou concorrer com as pessoas que participaram desse período, em 8 assembleias, ou 24 assembleias e 36 assembleias. Por que isso? Para justamente daí abaixar o lance. Então, nós temos o produto para atender várias modalidades. E a pessoa que está meio tá preocupada em relação à família, a gente conversava até em off sobre... existe uma modalidade de seguro, né? Que também há um percentual a mais que você pode assegurar, é isso? Isso, existe a junção do próprio produto consórcio com um seguro de vida, né? Um seguro prestamista. A vantagem é que quando a gente vai numa instituição fazer um seguro de vida, eu tenho um valor agregado porque só estou eu me segurando. Sim. E quando a gente vai para um grupo de consórcio, eu tenho uma explosão de pessoas que vai fazer esse seguro. Então, o percentual é muito mais barato. Hoje, o custo de uma parcela de seguro ele impacta em 0,038 sobre o valor. Nossa, não é nada. Então, é muito baixo. Como eu estava explicando para o Zico antes, tem algumas formas. Eu posso tanto adquirir esse seguro antes, né, da contemplação, aí após a contemplação ele passa a ser obrigatório. Mas ele tem muitas vantagens, sim. Que legal, bacana. E tem em alguns momentos também que a pessoa pode pagar metade só da parcela, né? Isso, essa é uma condição que a administradora traz ao mercado. Por quê? Para justamente dar oportunidade de todo o público. Então, existe aquele cliente nosso que ele deseja ter o imóvel próprio, mas ele ainda mora de aluguel. Então, o valor da parcela 100% acaba impactando no orçamento, ele nunca vai conseguir sair daquele ciclo. Então, ela dá uma condição que a pessoa pague menos, né? E no momento da contemplação, essa parcela seja reajustada. Só que daí, no momento da contemplação, o Zico já vai ter o imóvel dele. Já não vai estar pagando o aluguel. Já não vai estar pagando o aluguel. Que é a chamada de parcela reduzida. Parcela reduzida. Então, existe essa flexibilidade para justamente poder atender. O que vocês mais fazem de negócio ali, assim? Quais são as cartas e modalidades e estilos, assim, que as pessoas procuram, que realmente encaixa no perfil aqui do Campo Larguense? O que você sente do mercado local mesmo? A questão da aquisição de imóveis, existe muito esse planejamento, mas hoje onde trabalha muito forte é a questão da forma de investimento e a questão de um planejamento de aposentadoria imobiliária. Por que isso? Hoje, segundo dados do IBGE, apenas 1% da população, quando chega na sua vida adulta, né, na terceira idade, consegue se sustentar sem a dependência de algum familiar. Então, a administradora criou uma forma que a gente chama de aposentadoria imobiliária, que eu adquiro uma carta de consórcio, né, vou pagando minhas parcelas mensalmente, no momento da contemplação, eu vou lá, adquiro um imóvel, disponibilizo ele para locação. Quem passa a pagar a minha parcela do consórcio, meu imóvel, é o meu inquilino, né? Porque eu não estou precisando da renda nesse momento, mas daqui 15 anos eu vou precisar. Né? Então, estou adquirindo um imóvel, quem vai me pagar é um terceiro. Aí qual a parte boa quando eu chego nesse ciclo? Vamos dizer que o Zico adquiriu uma carta e foi contemplado no terceiro ano, na 36ª parcela. Ele fez esse movimento, sobrou aquele valor que ele já investia, né, que ele pagava. Aí eu vou para um segundo ciclo. Então, isso eu vou fazendo uma formação de patrimônio. Que legal. Hoje eu tenho clientes que adquiriram na época que o filho tinha 6 anos e esse filho hoje está com 12 anos e já tem o seu imóvel. Ai, que legal. Que um inquilino está pagando. Que legal. Olha só. Então, quando ele chegar na vida adulta já dele, vai estar tranquilo. Ele já vai ter um imóvel. Que eu sempre faço essa pergunta para os clientes no atendimento, que se todo brasileiro iniciasse a sua vida adulta com um imóvel, né, se um pai, um familiar tivesse planejado, a vida de todos seriam diferentes. Exato. Então existe essa flexibilidade. A educação do brasileiro realmente falta essa base de entender a necessidade que você vai ter na velhice, que a aposentadoria, infelizmente, por si só, não vai dar conta, né? O brasileiro ele tem o imediatismo. Então, ele paga caro porque ele quer de imediato. Então, eu vou adquirir um carro, ou vou adquirir um imóvel, eu quero neste momento. Além da entrada que ele precisa aportar, ele vai pagar muitas vezes 2 ou 3 vezes o valor
Então, quando eu faço essa migração para o consórcio, que daí não existe os juros, somente a taxa, eu consigo ter essa alavancagem de patrimônio. E tem a comparação, assim, se o mesmo imóvel, a pessoa der a carta dela, que ela tem, imobiliária, ou se ela financiar no banco, a diferença que dá, assim, em relação aos juros que você paga, né, se for no banco? Eu tenho um formato que eu posso fazer essa transição, mas eu asseguro para vocês que se ela planejar, se a Dani planejar a aquisição do imóvel através do consórcio ou a Dani partir para um financiamento, eu te garanto que no consórcio você vai ter 2 imóveis como este. Nossa, é muita diferença, né? Só dos juros que não vai Só pagar. dos juros. E tem aquela pessoa também que gosta de trabalhar, fazer a aposentadoria antecipada, como, por exemplo, ele é contemplado, ele não precisa do dinheiro, ele pega, vende a carta, ganha o dinheiro em cima e vai fazendo patrimônio também. Também é né? mais essa opção, né? A gente trabalha também muito forte com uma forte investimento. Então, o cliente ele vai pagando as suas parcelas mensais. No momento da contemplação, ele não quer ter um imóvel. Ele quer a liquidez. Então, a gente vai lá e disponibiliza essa carta, que nós temos uma empresa parceira que já faz a aquisição, que em média hoje em torno de 25% a 30% do valor sobre a carta. Então, se eu tenho um crédito de 100 mil reais, eu vou vender ele por 25, 30 mil reais. Imagine a Dani adquirir uma carta de consórcio, pagar 10 parcelas de 336 reais, né? Investiu lá menos do que 4 mil reais e a Dani lá vender por 25 mil reais. Não consegue ser investimento em nenhum outro lugar, né? E já Sim. parte para outra carta e Eu vamos. costumo dizer que ele, além de ser... A gente fala que o produto é o consórcio, mas eu consigo ter várias flexibilidades, porque ele é um produto que ele te gera uma rentabilidade de renda fixa, né? Ele te dá essa segurança da renda fixa, mas a qualquer momento ele te dá uma rentabilidade de renda variável muito superior ao que o mercado paga. Ou seja, o planejamento é fundamental, né? Fundamental. O planejamento é o necessário. E quantas pessoas, assim, estão nesse grupo e que têm a chance de ser contempladas? Hoje nós temos vários formatos de grupos. Então, nós temos grupos com 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.333 pessoas. E aí a gente pode escolher, eu quero entrar num grupo de até tantas pessoas. Sim, você pode ter essa flexibilidade. Mas hoje a Dani, ela entende que um grupo de 500 pessoas, ela vai ter mais chances de contemplação do que um grupo de 5.000 pessoas? Por quê, Dani? Porque um grupo de 5.000 pessoas, ele arrecada muito mais recurso. Consequentemente, ele arrecadando mais recurso, ele paga mais prêmios. Então, nós temos grupos que pagam 25 prêmios, 30 prêmios. De contempla mais. Contempla mais. Tá. Contempla mais. Entendi. Então, um grupo de 500 pessoas ali arrecada menos, de 5.000 pessoas, de 2.000 pessoas arrecada mais, ele vai pagando. Então não vai influenciar muito também. Não, a subdivisão não influencia. Que o papel da administradora não é reter o dinheiro, porque o dinheiro são dos consorciados. Então ela só administra isso, então quanto mais ela pagar, melhor. E eu costumo dizer que a cereja do bolo é o momento da contemplação. Seja para qual projeto. Seja na aposentadoria, seja para aquisição. Então, muitas das vendas nossas são recorrentes no momento da contemplação. Então, a Dani contemplou, ela conversou com o Zico falou, poxa, se deu certo com você, e já indica. Então, vai nesse ciclo de indicação também. E você acha que é aí que começa o planejamento, quando é contemplado, que daí você pode também vir com outras ideias e dizer, Dani, mas o que você acha de partir para isso, para aquilo? Também tem essa ideia, tem esse direcionamento? Tem. Quando a gente inicia o atendimento na reunião, como eu falei para vocês, do entender para atender, então, muitos dos casos, eu sentei em reuniões com clientes que eles imaginavam fazer uma certa situação e mudou o jogo totalmente. Vão pro carro e de repente vai para casa. Isso. Por quê? Porque daí a gente faz. Então, tudo que eu estou falando agora são formas, são possibilidades de utilização após a contemplação. Então, eu posso estar querendo adquirir um imóvel pronto, mas no momento da contemplação, eu me encantei com um projeto de uma casa, só que eu não tenho todo esse dinheiro. Então, eu vou lá e vou adquirir o terreno e vou construir. Eu vou ter a incomodação de parte de obra que todo mundo tem, porém, esse imóvel vai me custar muito menos. Que legal. E outra, de quantos meses a quantidade? O máximo 240, o mínimo? Hoje, se a gente for pegar, então hoje já temos grupos que a gente chama em andamento. Então, hoje tem grupos pegando no imobiliário
Tem grupos que faltam 30 meses, 50 meses, 60 meses. O nosso prazo máximo no imobiliário é 240 meses. E o mínimo? Em média. É. Vamos falar assim, porque no imobiliário ele passa por um prazo alto, né? Mas, em média, ele é um ticket médio de 100 meses. 100 meses. Vamos dizer assim. E se o cara quiser desistir? Tipo, tem o retorno? Como é que funciona? De repente tá apertado, não consegue mais pagar. Não consigo mais pagar. Vamos lá. Hoje existe uma lei que protege tanto a administradora quanto os consorciados. Então, nessa lei, ela diz que a qualquer momento que o consorciado quiser parar, ele pode congelar essa carta por um período, né? Vamos pensar, o Zico adquiriu um crédito e ficou desempregado. Sim. Né? Ele pode parar, congelar isso por um período e depois ele retoma. Mas vamos dizer que ele não quer retomar. Ele realmente não quer mais o consórcio. Aí existe a forma de cotas excluídas, a gente chama. Sorteio de cotas excluídas, que é onde você recebe uma parte do valor que você investiu. Por que uma parte? Porque daí se aplica uma multa de rompimento de contrato, vamos dizer assim. E outra pessoa pode entrar nesse ato aí, no caso? Pode. A gente tem... E para quem adquire é mais vantajoso, daí ou fica igual? Igual, porque vamos pensar assim, o valor que o Zico pagou é dele. Então a Dani pode estar assumindo a cota dele, que nós chamamos isso de cota em andamento. Então ela só vai assumir dali para frente. E lá no momento da contemplação de cotas excluídas, o Zico vai pegar esse valor. Então qual é a vantagem? Eu vou pegar um grupo que já teve alguns meses rodados, algumas assembleias rodadas. Caramba, é muito bom, hein? E quais são os consórcios, assim, mais inusitados, talvez, assim, mas que as pessoas não sabem que existe? Eu não digo nem quais são os consórcios. Então, hoje nós estamos separados e subdivididos em 3 modalidades. Que daí, hoje, se eu adquirir numa carta de imóvel, eu não posso ir lá e comprar um carro. Então, são por modalidades. Então, consórcio imobiliário é para imóvel. Consórcio de veículos, que daí vem lá o motor onde ronca, é para veículos. E um consórcio de serviços, eu vou fazer o serviço. Então, por exemplo, a Dani contratou, o estúdio ficou muito belo, a Dani contratou uma empresa para fazer esse estúdio, ela pode usar o consórcio de serviço. Então, são modalidades. Daí volta naquela pergunta que eu fiz. Então, de repente, se eu contratei por alto, eu não posso usar porque... Não volta. São as modalidades diferentes. Daí são modalidades. E tem uma modalidade livre? Uma assim, não existe uma modalidade livre. Seria interessante, né? Eu quero uma modalidade livre. Só quero ter um rendimento, né? Fica a dica. Fica a dica, boa. Por quê? Porque a lei, ela diz que eu não vou... Então, por exemplo, o Zico contemplou, ele não vai sair com uma maleta de dinheiro. Como antigamente, acho que tinha, né? Porque eu tenho que deixar, no momento da contemplação, seja a modalidade, eu preciso deixar um bem em garantia. Então, seja o carro, seja o imóvel, né? Aí, quando a gente transita para a carta de serviço, ele tem um processo diferente, porque são cartas de valores menores e um prazo mais curto. Então, carta de serviço, nós estamos falando em um prazo máximo de 50 meses. Entendi. E Marcelo, diz uma coisa. Qual foi o momento mais emocionante para você, de uma contemplação, de algo... Eu acredito que tem várias situações onde você percebe realização e emoção. Assim, tem alguma história que você queira contar, de repente, que aconteceu com alguma pessoa, sei lá, um amigo, alguém que você nem conhece? Que é aquela história que motiva. Nossa, dá vontade seguindo um propósito mesmo. Né? Tem várias. Tem uma família que eu atendi de Curitiba. Então, eles estavam morando de aluguel e realmente eles estavam se sacrificando para pagar a parcela do consórcio. Então, eu sentia, todo mês eu tinha esse contato com eles e eu via, né? Então, teve alguns momentos até que eles pensaram em desistir. Eles falaram, não desiste. E no 5º mês eles foram contemplados. No 5º mês por sorteio. Então, foi muito emocionante. Foi muito bacana. Eu me prontifiquei e eu ajudei a escolher o imóvel, né? Indiquei algumas conhecidos de imobiliário em Curitiba. Então, eu fui em busca desse imóvel. Depois que eles mudaram, a gente fez um churrasco para comemorar. Olha só, a parte boa. Foi muito legal, muito legal. E isso é legal, acaba envolvendo diretamente na história e na vida da pessoa, né? Porque, cara, você vai para um churrasco, isso é o suporte necessário, né? Isso é o pós-venda, né? Que a gente fala. E isso faz
5 criar anos. relacionamento também, né? Faz 5 anos quando aconteceu isso. Daí nisso a filha já começou a namorar. Quem que ela procurou para adquirir o consórcio? Marcel, porque ela viu que deu certo com a mãe. Então ela já foi fazer o planejamento para ela. Essa educação que o povo brasileiro precisa, né? De passar de pai E falando para em filho. educação, né? Você falou até do menino de 12 anos, que já tinha o imóvel lá, né? E a modalidade focada em estudo. Faculdade hoje está cada vez mais caro pagar, né? Tá? É difícil. E, assim, para muitas pessoas, é uma dificuldade mesmo, assim, de conseguir bancar uma mensalidade. Como que funciona essa modalidade? Vamos lá. Tenho clientes também. Um deles, o André, do Laçador. O André, lá atrás, a gente já fez o planejamento para a faculdade do filho. Né? Legal. E fica muito aleatório. Por quê, Dani? Porque eu posso tanto migrar para o consórcio de serviço ou eu posso voltar. Vai depender muito da idade dessa criança. Por quê? Eu posso voltar para o consórcio imobiliário, onde o valor de parcelas no imobiliário ele será mais baixa e no momento da contemplação, aí venho naquele ciclo, alugo e quem passa a pagar a minha faculdade é o inquilino. Então veja como ele tem essa flexibilidade. É muito não precisa ser algo focado no estudo, não mas precisa. que aquilo te dê a condição claro, alguma coisa assim um pouco, vamos dizer assim, rápido, né? Eu quero fazer uma pós, uma MBA, aí a gente direciona para o consórcio de serviço. Mas quando eu tenho um planejamento, lá eu tenho um filho de 6 anos e estou pensando na faculdade quando ele tiver 17, 18 anos. Poxa, eu posso me planejar, né? Pagando uma parcela baixa que se ele passar em medicina eu não vou ter esse problema. E o que mais tem de dúvida, assim, que é meio que padrão dos clientes te perguntarem e que seja dando resposta para quem ouve a gente? Os clientes, eles não entendem o porquê como assim não existe juros? Né? Por que só a taxa? Quem paga a conta, né? Quem paga a conta? Que mágica que vocês fazem? Né? Aí eu volto a dizer por causa desse autofinanciamento. E outra dúvida, outra pergunta que eu tenho muito forte no momento da venda da carta. Então o pessoal fala assim, isso não existe. Existe, está aqui o contrato do que ocorreu. Então essas são as dúvidas principais, vamos dizer assim. E como você vê o consórcio aqui em diante? É o futuro mesmo? Porque cresce muito, né? Cresceu 20%. 20%. Isso? 20%. Como você vê o consórcio daqui, sei lá, 10 anos? Vai crescer muito. Né? A própria companhia ela tem um projeto de, nos próximos anos, chegar aí próximo a 500 unidades. Então, por quê? Porque isso tem todo um estudo de mercado e o brasileiro, de uma certa forma, ele está tendo esse planejamento. Ele está vendo que se ele for optar para aquisição imediata, muitas das vezes não tem o dinheiro para a própria entrada, né? Então ele vem fazendo esse planejamento. Então vai crescer muito. Né? O pessoal fala assim, o consórcio é o produto da moda. Não. Se eu for pegar historicamente, se eu for pegar os últimos 10 anos do produto consórcio, ele vem crescendo. Na pandemia, a gente estava sendo muito questionado, principalmente a unidade de Campo Largo, a gente abriu bem na pandemia, né? Aí eu fui questionado, falei, vai vender consórcio para quem? Foi onde teve a explosão, porque o pessoal viu que, muitas das vezes, ter a liquidez do dinheiro, né? Ela oscilou muito. Teve muita gente que perdeu muito dinheiro na pandemia. Teve gente que ganhou muito dinheiro na pandemia. E você tinha já experiência nesse ramo, né? O que te fez optar pela Demicon? Vamos lá. Deixa eu, então, voltar um pouquinho na história do Marcel. O Marcel trabalhou a vida inteira numa empresa familiar, uma fábrica de imóveis. E depois de 20 anos eu trabalhando nessa empresa, que eu comecei muito cedo, eu tive um problema na coluna, onde eu precisei operar. Então, eu passei por 3 cirurgias e, neste tempo acamado de recuperação, eu comecei a estudar para corretor de imóveis. Falei, poxa, me deparei com aquela situação, vou fazer o que da vida? Não posso voltar, se eu voltar para a fábrica, eu vou para uma cadeira de roda, que foram as palavras do médico. Aí comecei a estudar para corretor de imóveis, foi aí que eu conheci o pessoal da Ademilar, né, da Demicon. Aí isso eu fui desenvolvendo. A companhia hoje ela tem uma universidade interna, ela investe muito em treinamento. Então o Marcel, nesses 7 anos, o Marcel tem treinamentos diários, por exemplo. Na unidade de Campo Largo eu tinha treinamentos diários.
Caramba. Toda manhã eu faço treinamento Porque com você tem eles. que entender do mercado financeiro, do que está acontecendo Tudo. realmente. Até porque que é mais vantajoso fazer com você. E no banco, esse planejamento, você tem que saber realmente orientar, né? Isso. E hoje a gente tem ferramentas, a gente desenvolveu ferramentas que é onde a gente mostra para o cliente qual a vantagem dele adquirir um consórcio ou ele financiar. Isso mostra até gráficos, né? E a diferença exorbitante que isso acontece. Então, para cada produto, a gente tem uma ferramenta específica onde a gente mostra essa comparação. Porque é muito fácil eu, Marcel, estar há 7 anos no produto, estudando todos os dias, e eu querer transparecer para vocês em 15 minutos, meia hora, e querer que vocês entendam. Não, então eu vou entender qual a necessidade de vocês e vou mostrar, apresentar a melhor forma de como vocês planejarem. Então, futuramente, o financiamento com certeza vai cair muito, porque a população conhecendo e entendendo melhor o que é um consórcio, com certeza, mas aí vai tudo aquela educação que a gente falava no começo, né? Exatamente. Ele vem, Zico, já diminuindo essas possibilidades de financiamento, até mesmo pela alta da taxa Selic. Então, isso dá um impacto muito grande, né? Se a gente for pegar lá uma projeção de um financiamento, o quanto eu pago de juros por mês e o quanto eu abato do meu saldo devedor, é muito pequena. E a população ainda não sabe fazer essa leitura. E muitas vezes, às vezes, por precisar daquele momento, aquele dia, naquele momento. Ela pensa assim, eu posso pagar isso por mês, então tá. Mas ela não vai pensar nesses 20 anos, o quanto ela vai ficar pagando. Comparando o consórcio um pouco com o financiamento. Então, hoje, o prazo máximo de um financiamento, por exemplo, é 420 meses. O consórcio é 240, onde eu falei para vocês dos dois imóveis. Mas eu atendo muitos clientes que eu mostro para eles que é inteligente morar de aluguel por um período, não a vida toda. E nessa planilha eu apresento que se a Dani morar por aluguel por 3 anos, já num imóvel que ela imaginava, né? Vamos dizer que a Dani ela quer adquirir um imóvel de R$1 milhão, ela mora já em um imóvel de R$1 milhão, pagando aluguel e pagando a parcela do consórcio, vai ficar a mesma coisa ou muitas das vezes menor que o financiamento. Só que quando eu faço a curvatura de contemplação, vamos dizer que isso ocorresse nos próximos 5 anos, eu achato 15 anos de pagamento do seu imóvel. É matemática, né? Os números não mentem. Matemático, os números não mentem. Que interessante. E como que a gente vê o Marcel daqui para frente, daqui 10 anos? Estava falando de consórcio. Alguma coisa vem o Marcel. 5 anos, então, né? 10 anos é muito tempo. 10 anos é muito tempo, mas 5 anos. Como o Marcel se vê? O Marcel já estava falando de planejamento, né? Como você está se planejando, então? Também faz o teu planejamento? Como é que funciona? Sim, hoje eu já tenho também algumas cartas de consórcio. E hoje o Marcel vem focando muito na formação de equipes. Então, hoje a gente já está abrindo outras unidades em outras cidades. E o projeto para os próximos 5 anos é abrir 5 unidades e eu quero ter em torno de 200 consultores nessas unidades. Caramba! Então, bacana. Venho Mas vai continuar não encontrando eles. Não, vai ser difícil, vai ser difícil. Tendência é piorar. Piorar um pouquinho, né? A tendência é piorar. Até mesmo a questão de muito estudo, né? Muito estudo e buscando sempre informação, sempre tem que estar em constante busca de conhecimento, porque eu estou atrelado a vários mercados. Então, eu tenho que comparar com o mercado financeiro, eu tenho que comparar com um financiamento. Então, isso é muito volátil, o mercado é muito volátil. Então, a Selic, recentemente, ela teve uma queda, isso impacta bastante o mercado. Mas quando ela tem uma alta, ela impacta muito mais. Então, eu tenho que estar preparado com ferramentas para poder mostrar isso para os clientes. Que legal, Marcel. Bacana. Agradecer ao Marcel e agradecer também os nossos patrocinadores, né? Assim como a Demicon, que apoia nossas conversas com tantas pessoas. Nossa, recente agora, que a gente fez da irmã Lúcia, assim, o pessoal está gostando tanto. Então, é tão legal essa possibilidade de a gente trazer pessoas da cidade e que, às vezes, nunca deram uma entrevista, como é aqui no podcast, que você consegue se aprofundar mais e mais no detalhe de você realmente conhecer ou se é um serviço, ou um profissional, ou a pessoa em si.
São muitas oportunidades mesmo, assim, né? Então, a Demicon é uma grande parceira do podcast. Assim como o Mundo dos Fogões. A loja As Pup, que tem de tudo. Individual na Pup. Tem de tudo um pouco ali, né? Quase um shopping aqui panela bonita também, em Campo Largo. Então, tem a Ícaro também. Hoje estou aqui de Ícaro. Sabe que esse aqui é um conjunto meu que eu uso muito. Sério? Que eu uso muito assim, uso muito só um, uso muito só o outro. Muito bonito. E brinco coleção, então... Muito bom. A Ícaro sempre também apoiando aqui as nossas ideias e ajudando a produzir. Fui na Fest fazer... Olha, fez uma trança hoje. Fiz uma trança para mudar um pouquinho, festa né? Escova, da Daiane Rubio, olha a festa. Você linda todo dia, né? É. E uma referência a Daiane linda todo dia também, não, né? É incrível. Meu até Deus. Fico olhando, fico pensando, o que isso aqui tá acontecendo? Que mulher, né, Zico? Você fica pensando. Fui contemplado. Lá em casa, né? No consórcio. Fui contemplado, fiz um consórcio. Foi contemplado mesmo. Agora, mulherão mesmo. Agora, uma coisa que eu estava vendo também da Demicon, me deixou feliz e triste ao mesmo tempo. Ah, meu Deus do céu. Porque eu estava assistindo o jogo Flamengo e São Paulo esses dias. Aí o São Paulo nunca tinha ganho uma Copa do Brasil. Nunca. O São Paulo nunca ganhou uma Copa do Brasil. Quando eu vejo o símbolo da Demicon na camisa, eu pensei, eles fizeram um planejamento. Olha lá. Isso é planejamento para ser campeão. Ou seja, a Demicon, até no futebol, ela realizando sonhos, né? O São Paulo campeão aí da Copa do Brasil. E são esses investimentos que fazem crescer. Exatamente. Então, não são só os serviços, né? Mas é todo um relacionamento a nível Brasil e fortalecendo outros setores também, né? Isso é muito legal. Uma empresa que é consolidada aí com bases fortes. Um detalhe, hoje a gente já está com a abertura de 2 unidades, uma em Miami e uma em Portugal. Então já sai do Brasil, né? A tendência... O consórcio é um produto brasileiro, mas a gente está levando esse produto para os brasileiros que moram fora do Brasil. E assim, rapidinho, para eles também se interessarem por essa modalidade. Que legal, obrigada, Marcel. Mesmo com dor de garganta, ruimzinho. Veio aqui. Mas é assim mesmo, essa mudança de tempo aí deixa todo mundo. Eu também tô meio fanha, mas todo mundo, né? O tempo, um dia 50 graus. O que você ensinou esses dias que você falou que tinha que fazer? Eu fiquei pensando o que era que o Zico falou. Como às vezes eu preciso ficar bom de um dia pro outro, eu faço o gargarejo com água oxigenada, 10 volumes, antisséptica. Antisséptica, né? Não é aquela do é antisséptica. Vamos dar dica errada aí. Eu não vou falar o nome do médico, mas ele me indicou e, de um dia pro outro você resolve. É muito bom, faz o gargarejo e tal. Era esse o segredo, Marcel, tinha que ter passado. Pra mim funciona, hein? Nossa, funciona bastante. Coisa boa. Então é isso aí, Marcel. Maravilha, eu que agradeço o convite. As portas estão abertas da unidade, né, para toda a população ir lá entender um pouco melhor, tomar um café com a gente, para conhecer o produto, como funciona. E realmente é só isso, às vezes é conhecer e em algum momento a pessoa fala, agora é a hora. Com certeza, isso acontece muito, a gente tem muito atendimento, fala, nesse momento eu não consigo. E depois E a pessoa vai se organizando, vai amadurecendo a ideia, entendendo melhor e tendo mais certeza na hora da aquisição, né? Com certeza. Que legal. Obrigado, Marcel. Muito bom. E foi mais um Bons de Papo, um papo muito agradável, né? A gente foi uma vez lá, né? Lembra que foi divertido lá. Vale a pena, né? Visitar, tomar um café lá, porque... Cara, eu tomei uns 10 cafés naquela cozinha. Vale a pena tomar um café lá. Show de bola. Então tá bom. É isso aí, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.